Muito bem, meus amigos, vamos lá então, iniciando aqui mais um dia dos nossos estudos. Nosso tema de hoje é do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo número 7, o item número 3, Laços de Família, terceiro e último item desse capítulo. Nós vimos nos nossos encontros anteriores, vou pegar rapidamente aqui. Nós vimos os dois últimos temas, né? Que é o nosso... Só um instantinho. Nós vimos aqui sobre a necessidade da vida social. Trouxe para vocês aqui um conteúdo, né, de sociologia, para a gente analisar bem a importância da nossa convivência na sociedade, né, principalmente como forma de evolução, né, visto que sozinho o que nós conseguiríamos fazer seria desenvolver o conhecimento que nós já possuímos. E isso significa que se eu tenho um pouco conhecimento, eu vou conseguir evoluir muito pouco. Não fico estagnado, porque as próprias circunstâncias da vida vão nos forçando a buscar soluções, a fazer pesquisas, a fazer investigações, enfim, seria aqui o trabalho autodidata. Só que quando nós falamos sobre um conhecimento que nós ainda não possuímos, e isso significa que nós ficaríamos não estagnados, porque, como eu disse para vocês, as próprias circunstâncias nos impulsionariam para que nós avançássemos, né? Mas seria um avanço muito lento. Agora, quando nós convivemos em sociedade, através da troca de experiências, através da contribuição de cada um naquele todo coletivo, aí então o conhecimento ele acaba sendo disseminado. E gradualmente cada um então vai absorvendo um pouco desse conhecimento em todas as áreas de conhecimento da humanidade, né? Nós falamos das ciências, falamos das artes, falamos das situações das mais variadas. Então a gente vai aprimorando cada vez mais esse nosso conhecimento. E isso então faz parte, como é colocado aqui para nós, lembrando que todas essas situações que são apresentadas fazem parte de leis naturais, que foi o que nós estudamos no primeiro capítulo desse terceiro livro. Então, se a vida em sociedade é uma lei natural, todo aquele que foge dessa situação está, na verdade, se desequilibrando perante essa lei. Nós colocamos então, né, no caso que eu comentei com vocês, daquele artigo que falava daquelas duas pessoas que viviam isoladas, né? Um homem viveu durante 27 anos isolado no meio de uma floresta nos Estados Unidos, embora muito próximo da cidade. E ele vivia então de furtos, ele vivia ali de caça, e ele optou por esse estilo de vida porque ele não conseguia, ele não se sentia bem no convívio com a sociedade. E por outro lado, uma inglesa que dizia que vivendo solitária, ela conseguia aproveitar melhor o silêncio. E ela utilizou, nesse segundo caso dessa senhora, ela utilizou um argumento que é bastante interessante, né? Lembrando que nós podemos, através da nossa inteligência, apresentar argumentos que parece que o errado vira certo. Então ela dizia assim, que é muito interessante as pessoas criticarem, né? Porque ela vivia isolada no seu apartamento. Ela simplesmente não tinha vontade de se relacionar com ninguém. E ela dizia que vivendo no silêncio, ela entrava em comunhão com Deus. Porque na agitação do nosso dia a dia, dificilmente a gente para estabelecer esse tipo de conexão. E a gente fala, de certa forma ela tem razão. E por outro lado ela diz assim, se por acaso um aventureiro acaba fazendo um planejamento, bom dia mami, faz um planejamento de uma viagem pelo oceano de 2 anos, como aconteceu, né, com o Amir Klink, aqui do Brasil, né, um grande aventureiro. Então ele passou meses, anos fazendo viagens transoceânicas, sozinho, e aí então quando ele voltava ele era recebido como herói. Então ela dizia assim, se alguém planeja fazer uma viagem como essa pelo mundo afora e depois ele volta, ele é um herói. Se eu passo esses mesmos 2 anos sozinha dentro do meu apartamento, então eu sou criticada. Então percebem que os argumentos que ela utiliza são argumentos sólidos. Só que mesmo diante dessa solidez,
percebe que ela se isola da sociedade, e nós lembramos, conforme nós já vimos aqui, né, no segundo item, que fala da vida de isolamento, a respeito do voto de silêncio, todo aquele, deixa eu pegar rapidamente aqui o artigo, a pergunta certinha, coloca para nós assim: Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Essa é uma parte da resposta da questão 769. Então nós estudamos sobre essa lei que rege a nossa vida, né, que explica sobre a nossa vida em sociedade, e também essa parte que trata do voto do silêncio. E aí então, para fechar aqui esse capítulo, nós temos então o terceiro item, que trata dos laços de família. E aí então nós lembramos sempre que os laços de família, eles são a base da nossa sociedade. Seria a base mais sólida da nossa sociedade. Porque o relacionamento entre pessoas estranhas, ele acaba sendo superficial, porque há necessidade de um estabelecimento de confiança, de laços de afeto, de necessidades mútuas, para que cada um possa colaborar. E isso nós não encontramos, de um modo geral, na sociedade onde nós nos encontramos. Agora, dentro dos laços de família, desde o início, no momento em que o espírito nasce, ele já parte então, né, para o estabelecimento, para a solidificação desses laços a partir das suas próprias necessidades. E instintivamente o afeto também começa a se desenvolver, como é o caso, por exemplo, da maternidade e da paternidade. Angelino colocou: às vezes gosto do silêncio para refletir e meditar. O silêncio, ele é sempre importante, Angelina. Mas lembrando mais uma vez, né, que conforme nós estudamos num dos itens que nós temos aqui nas leis morais, que Deus julga as nossas intenções. Então há o silêncio meditativo, há o silêncio reflexivo, agora há o silêncio de isolamento. Então, assim, tudo que nós fazemos sempre tem vários aspectos que devem ser analisados. E tudo aquilo que foge dessa lei natural, no caso, por exemplo, que nós estamos tratando da vida em sociedade, se nós violamos essa lei, não importa qual a justificativa que nós utilizamos, você pode ter um atenuante, você pode ter um agravante, mas isso não significa que a lei não tenha sido violada. Né? Por exemplo, né, André, o silêncio raivoso. Então, quer dizer, o silêncio ele pode ser visto de várias formas. Há o silêncio caritativo, o silêncio meditativo, o silêncio reflexivo, o silêncio de isolamento, o silêncio de várias formas. Mas vamos lá então. Então, nesses laços de família, nós veremos aqui então a solidificação dessa nossa relação social, que parte da família. A gente lembra que a sociedade, né, ela é sustentada, como lembra Joana de Ângeles, pela célula da família. Então, se a sociedade é um grande organismo, ele funciona exatamente porque cada célula o sustenta, e essa célula é exatamente a família. Então nós temos aqui laços de família, questão 773. Nessa primeira pergunta, Kardec trata mais de um modo muito mais científico, muito mais filosófico do que tratando a respeito da própria família. Então ele diz assim, ele pergunta: por que entre os animais pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? E aí então os espíritos respondem: os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida, e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Aqui nós estudamos, quando ele fala desse trecho, a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão à luz. Quando nós estudamos no último capítulo da segunda parte dos Três Reinos, nós assistimos, né? Coloquei para vocês à disposição vários episódios de documentários que falam sobre a vida no mundo animal. Então falava sobre a caça, falava sobre o acasalamento, falava sobre a maternidade,
falava sobre outros temas diversos que nós encontramos, e esse em especial sobre maternidade eu disponibilizei para vocês. E aí então nós víamos, né, claro, talvez tenha sido o episódio mais fofo de todos os que nós assistimos sobre a vida animal, sobre a vida no nosso planeta. Por que mais fofo? Porque mostrava exatamente todas aquelas criaturinhas, né, logo depois do nascimento. Então mostrava um lobinho, mostrava um leãozinho, aquele patinho, elefantinho, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, e aquele carinho, aquele cuidado, aquela grande atenção que a mãe dava para o filhote, assim como também o pai. No caso, por exemplo, né, que seria, para muitas espécies, o provedor. Então, enquanto a mãe ficava cuidando dos filhotes, os pais saíam para trazer alimento. Né? Bom dia, Tico Teco. Então, era ali, como eu coloquei para vocês, né, uma das partes mais fofas que tinha. Então, nós vimos assim, com todo aquele carinho que a mãe tinha, com todo aquele sentimento de proteção. Quando nós começamos a analisar, então, o estágio evolutivo desses princípios inteligentes, nós vemos, então, que não era necessariamente um sentimento com a mesma profundidade que nós temos, mas, na verdade, era um instinto de conservação, um instinto de proteção e de preservação. E aí nós percebemos, então, que se os pais, em especial as mães, não tivessem essa força instintiva para proteger e manter os seus filhotes, a espécie como um todo seria exterminada. Então olha só como nós percebemos então a sabedoria divina que faz com que durante esse período inicial, em que os filhotes estão naquela fase de desenvolvimento, eles precisam ser protegidos, precisam ser mantidos, porque depois que os pais então morrerem, pela própria circunstância da vida selvagem, por exemplo, ou mesmo da vida doméstica, né, dos animais domesticados, mas conforme os pais então vão desencarnando, os filhos vão dando sequência à espécie. E não é à toa que nós vemos então espécies que são milenares. Animais que datam de muitas vezes até de milhões de anos. Quando nós tínhamos ali os primeiros fósseis humanos, que foram encontrados há 4 milhões de anos, nesses 4 milhões de anos nós tínhamos ali os crocodilos, nós tínhamos as tartarugas, os répteis, mamíferos. Várias espécies que existiam naquela época, independente de serem de um estágio mais primitivo. Bom dia, André. De um estágio mais primitivo. Falei bom dia, André, porque caiu alguém e voltou. Achei que era você, André. André. Outra André. É o Mário, bom dia. Então, falava sobre, independente do grau evolutivo em que essas espécies estavam, né, muito mais grosseiras, muito mais agressivas e tudo mais, mas independente disso, nós percebemos que a espécie vai se perpetuando. E como seria possível essa perpetuação se não houvesse esse instinto de preservação, esse instinto de conservação? Mas a partir do momento em que aquele pequeno animal, aquela fofura de animal, evolui até chegar numa determinada idade em que ele se torna independente, nós percebemos que os bandos se desfazem. Cada um segue sua vida. Me lembro ali de um grupo de guepardo, né? Então era ali a fêmea com 3 filhotes. E aí então ela caçava, levava comida para os filhotes. E aí depois eles iam aprendendo nas brincadeiras, aquela brincadeira de morder, aquela brincadeira de sair rolando e tudo mais. Estudando a psicologia animal, nós vemos que esses tipos de brincadeira eram, na verdade, o início do treinamento para o instinto de caça. Quando eles atingiam uma determinada idade, cada um procurava a sua turma. E aí então os machos, por exemplo, procuravam por fêmeas para poder ter ali a sua própria procriação. Então nós temos ali, olha só quantos elementos importantes. Inicialmente o instinto da sexualidade, em que a reprodução acaba sendo natural. O macho procurando ali a fêmea como parte natural, a fêmea entrando no cio, também selecionando o macho que traria, nesse caso, né, uma cria de melhor qualidade. Depois nós temos, quando surge ali a gravidez e vem o nascimento, nós temos depois o instinto de conservação. E é um instinto tão poderoso que a mãe ou os pais, dependendo da espécie, são capazes de arriscar a própria vida para proteger os filhotes.
E aí para nós é interessante, né, para quem tem criação em casa e já teve a oportunidade de assistir a partos e tudo mais, não apenas assistir aos partos, mas assistir durante o parto mesmo, ajudando no parto dos filhotes. Percebi a reação da mãe nesse caso, e da mesma coisa também do pai dos animais, né? Nós tivemos cachorros várias vezes tendo parto em casa, gato também. Então a gente via qual que era a reação. E era algo tão forte, um sentimento tão forte, que na verdade era um instinto, né? Que tinha, por princípio, o instinto de conservação. E não era necessariamente aquele sentimento materno que nós temos hoje na espécie animal, na espécie hominal. Porque exatamente nós veremos aqui depois na questão 774 que o homem, por ser um princípio espiritual mais desenvolvido, ele tem uma destinação diferente daquela dos animais. Então ele desenvolve sentimentos mais complexos. Ele tem ali valores morais muito mais complexos. Na verdade ele tem valores que os animais ainda não têm. O Flávio colocou, né, os animais não têm depressão pós-parto, né? Mas os animais selvagens, assim que aprendem a caçar, saem em busca de territórios e, se voltarem, as mães não os reconhecem, exatamente. Ainda nós temos aquela parte, né? Bom dia, Sandra. Nós temos aquela parte ainda, né, Flávio, que no caso dos leões, principalmente, leões, leopardos, quando eles se aproximam de um bando e eles derrotam o macho dominante, eles matam todos os filhotes para poder depois ter a sua própria cria. Eles não aceitam, não tem o caso, por exemplo, aquela ideia da adoção, de adotar o filhote do rival. Na verdade, ele mata todos os filhotes. Então a gente vai analisando assim que essa força da preservação ela é muito poderosa. E esse instinto, essa relação entre pais e filhos, também tem por princípio essa mesma conservação, só que saindo um pouco da agressividade e trazendo então aquele sentimento que hoje nós consideramos, né, um dos mais fortes, que é o sentimento de maternidade. Andei assistindo muito Net Geo, né? Teve maratona do Império Selvagem. Pois é, eu também, Planeta Terra, vários documentários sobre os animais. Quando nós estávamos estudando sobre os 3 reinos, era assim, eu fiquei fascinado. Então, assim, eu devo ter assistido talvez a uns 3 ou 4 documentários, cada um deles com 10 episódios. Eu assisti muita coisa sobre os animais. E cada detalhe que a gente analisava, que eu analisava, ficava mais encantado. Principalmente porque a gente começava a analisar não simplesmente os animais vivendo numa floresta, vivendo numa savana, mas vendo a força dessa lei natural que move todos esses princípios inteligentes. Nós saímos então da visão simplesmente naturalista e começamos a analisar pela visão espiritualista. E aí então a gente fica mais encantado ainda, de perceber como a natureza age, a sabedoria divina que vai regendo tudo isso, né? E claro, também a gente vai observando a interferência do ser humano na vida selvagem. Apesar da violência, né, entre aspas, né, é muito interessante a forma da natureza de prover a harmonia das espécies, sim. E esse encantamento que nós encontramos, né, tudo funcionando da melhor forma, os predadores, embora para nós, né, tenham uma visão um pouco cruel, pela forma como eles sobrevivem, é a forma que a natureza tem de manter o controle sobre tudo. Então os predadores em menor quantidade, os herbívoros depois, né, os carnívoros nesse caso, né, em menor quantidade, depois os herbívoros em maior quantidade, mas a natureza se mantendo. E se nós tirarmos um desses elementos de toda essa cadeia, a gente provoca um desequilíbrio geral. A Sandra lembrou, né, nós aprendemos muito com eles, né? Sim. Agora a gente começa desde aquela parte primitiva, daquela parte instintiva, e a gente vai depois evoluindo para a parte racional. E aí então nós, fazendo uma análise daquilo que os animais, da forma como os animais se comportam, e depois analisando o nosso comportamento, nós vemos uma relação muito próxima, principalmente dentro dos instintos, a agressividade que nós temos, o instinto de maternidade, que também tem o mesmo princípio,
Só que no nosso caso, o instinto de maternidade e de paternidade, ele traz para nós aquele sentimento forte, criando aquele vínculo, depois a nossa própria razão e os sentimentos que nós desenvolvemos fazem o resto, então, estreitando cada vez mais os laços entre os indivíduos. Enquanto que os animais, pelo fato de não terem sentimentos desenvolvidos, nem valores, nem razão, eles fazem apenas aquilo que é dentro daquele automatismo das leis naturais. Então nós partimos desse mesmo automatismo. Só que depois nós desenvolvemos por valores que nós temos com mais profundidade. Sim, essa fraternidade espiritual que existe, na verdade, traz para nós, né, Tic-Tac, maior responsabilidade, porque nós somos, na verdade, os irmãos mais velhos desses princípios. Só que nós ainda não compreendemos. E é isso que nós vamos, quando chegar no plano espiritual, e nós tivermos uma visão mais desenvolvida a respeito da criação, a respeito dos laços que ligam todos os indivíduos, nós olharemos para essas espécies inferiores com olhos muito mais profundos. E nós teremos um sentimento muito mais complexo nessa relação que nós temos com esses seres, né? Então aqui agora na questão 774, então inicialmente nós vimos assim, né? Os animais vivem a vida material, não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. Então olha só, essa natureza que ele está dizendo é essa força natural que já não exige mais da mãe, por exemplo, aquela ternura, aquele cuidado. E até mesmo Kardec, quando nós estudamos aqui no Livro dos Espíritos, lá na primeira parte, quando fala sobre a relação, né, aquele sentimento materno, ao observarmos um espírito, uma criança, a fofura daquela criança, a fragilidade daquela criança, mexe conosco de uma forma instintiva. É a mesma coisa quando nós olhamos uma foto de um filhote. Testes de psicologia, quando neurocientistas tentam analisar as regiões do cérebro que reagem dependendo do estímulo, foi colocado o indivíduo numa máquina de ressonância magnética e foi apresentando fotos para ele, para poder analisar qual parte do cérebro que reagia. Aí colocava, por exemplo, uma foto do pôr do sol, que trazia aquela paz, aquela serenidade. Colocava a foto de um cadáver, que provocava aquela repugnância. Colocava a foto de um cachorrinho, de um filhote, que provocava aquela ternura. E era impressionante como o nosso cérebro ia reagindo de formas diferentes. Então, quando nós andamos, por exemplo, no corredor de um shopping center, e de repente nós paramos para ver uma vitrine, e do lado tem alguém segurando um bebê, naturalmente nós somos quase que atraídos para olhar para essa criança e ver a fofura dela. Porque isso é nosso, faz parte da nossa natureza. Nós não olhamos para ela porque nós consideramos aquela criança como sendo um ser especial, porque aquela pessoa que carrega aquela criança é dos nossos laços de afeto. Não. A criança nos atrai porque nós temos na nossa natureza esse sentimento de observar esses seres mais frágeis nesse início do seu desenvolvimento com uma ternura que para nós é natural. A mesma coisa acontece também com os animais. O soldado colocou, não é mesmo, né? Se o bebê fosse feinho, afastaria, né? Tem que ser bonitinho para inspirar cuidados, né? Ser atrativo. Mais ou menos, né, soldado? Porque tem bebezinho que tem cara de joelho, né? E mesmo assim a gente acha uma fofura, né? Então, às vezes ele é feinho mesmo, e mesmo assim a gente gosta. Isso que é impressionante, né? Aquela cara de joelho, todo enrugado e coisa e tal, mas não tem jeito, a gente olha para aquela criança. Se ela for bonita, então fica pior ainda, porque a gente não aguenta mesmo, né? E eles respondem muitas vezes com um sorriso, que também é algo instintivo, né, Flávio? E a gente vê como a natureza é sábia, e a gente poderia dizer assim, como a natureza é traiçoeira, né? Porque ela coloca em nós elementos que a gente simplesmente não consegue resistir. Faz parte disso tudo. Então, a gente vê o mecanismo divino, como ele é complexo e como ele é sábio.
E que toda vez que nós encontramos alguém que tenha um sentimento contrário desse que é natural, é alguém que vive em desequilíbrio. Que é o caso, por exemplo, quando nós vemos mães que abandonam bebês, nós vemos, na verdade, ali espíritos bastante adoecidos. Porque saem dessa lei natural. Como eu coloquei para vocês, tudo aquilo que tem nessa terceira parte das leis naturais, nós temos que seguir naturalmente esses mesmos caminhos. Cada vez que nós nos desviamos, é porque existe alguma coisa errada. Então, no caso daquela mãe que abandona um bebê, nós temos desde de um problema grave na relação entre aqueles espíritos, até mesmo um desvio de personalidade, um desvio de conduta daquela mãe, que acaba fugindo daquela ternura natural de preservar a espécie, o instinto de conservação, e ela não cumpre o papel dela na natureza como sendo mãe, coisa que qualquer animal faria de uma forma tranquila. Portanto, o que nós vemos aqui, nesse caso, são todos esses sinais que a natureza vai nos oferecendo para fazer com que nós nos aproximemos cada vez mais, fortalecendo então esses laços de família. Na questão 774, vamos lá, olha que interessante, né? Quanto tempo nós estamos conversando sobre uma única questão para analisar esses elementos da natureza dentro dessa relação. Que coisa bacana que é, né? Sim, ao mesmo tempo que ele promove uma compreensão maior, ele pode também instigar um maior egoísmo, né, soldado? Tem esse detalhe. André colocou, né, ou o desespero de saber que não poderá dar nada àquela criança, né, pois vive na miséria, e acha que outra pessoa poderá criar a melhor. Será que a gente, se colocasse isso para os espíritos, eles concordariam, André? Porque, na verdade, nós vemos uma mãe que tem esse sentimento desenvolvido em toda a sua profundidade, como eu coloquei para vocês lá no raciocínio anterior, uma fêmea no mundo animal, ela é capaz de arriscar a própria vida para proteger a sua cria. No caso de um ser humano que tem uma razão mais desenvolvida, ele acha mais fácil abandonar a criança para que outro possa cuidar. Então nós vemos assim, se nós queremos entender como funciona a lei natural, nós temos que pegar ela lá no início, onde ela é pura. Não é uma questão de julgamento, mas nós percebemos assim que se um espírito tem na sua programação, seja uma programação prévia, seja por causa de uma escolha que ela fez, e ela engravida, o que a lei natural diz? Que ela vai ter que cuidar daquela criança. Se ela abre mão desse compromisso, ela na verdade está negligenciando uma responsabilidade que era dela. Porque se isso fosse natural, todo mundo assim, eu engravidei, então eu posso doar meu filho que não tem problema nenhum. Só que tem problema sim. Porque a partir do momento em que ela assumiu essa responsabilidade, é dela. Nós não julgamos aqui quais são as motivações que cada um tem, porque só a pessoa que vive aquilo sabe o que acontece. Só que nós sabemos que uma ação como essa não fica sem consequência. Imaginar um espírito que veio para reencarnar, reencarnou, e ele é abandonado pela mãe para viver cuidado por outra pessoa, isso foge àquilo que é natural, porque as mães, nesse caso, não são simplesmente portais de reencarnação. Elas são, na verdade, responsáveis pelos reencarnantes. E aí, então, espiritualmente, moralmente, nós encontraremos consequências. Aí, nesse caso, nós temos, né, toda violação de uma lei natural, nós temos os atenuantes e os agravantes, que aí somente Deus é capaz de julgar, para saber exatamente se aquilo que ela fez, ela realmente não tinha condições de fazer, mas mesmo assim ela tinha responsabilidade. É o caso que nós podemos, de um modo mais exagerado, falar do suicídio e falar do aborto, que não são temas relacionados, mas eu digo assim, todas as escolhas que as pessoas fazem, até mesmo essas escolhas mais graves, têm atenuantes e agravantes. O que levou as pessoas a tomarem esse tipo de atitude? A atitude é certa? Não, não é. Mas o que a levou a fazer isso? E aí então vai analisar, ela fez isso por
completo desinteresse pela vida, absoluta violação à lei divina, ou ela fez porque ela se encontrava em desequilíbrio, porque existia um medo muito grande. O erro aconteceu. Disso não pode negar. As leis naturais compensam exatamente através da lei de causa e efeito, que vai fazer com que o indivíduo que se desviou daquela linha, daquela trajetória que havia sido planejada, ele vai sendo naturalmente atraído de volta. E aí a gente entra, soldado, num outro ponto importante. Naquela frase que eu sempre gosto de passar para vocês. O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Nesse caso, aqueles que são trazidos de volta, geralmente vêm arrastado. E se vem arrastado, geralmente também vem através da dor. Então, é isso que nós devemos entender sempre, que as leis naturais, se elas são naturais, é porque elas devem ser cumpridas. Toda violação dessa lei natural traz uma consequência. Deixa eu ver aqui. O Tico-Teco lembrou, né? Nossos irmãos menores não fazem isso, né? É aquela história, né? Se a gente quiser saber como é que uma lei natural funciona, a gente tem que buscar ela na origem, que é exatamente nesse mundo primitivo, nesse mundo selvagem, porque conforme nós vamos desenvolvendo as nossas razões, a gente vai sempre tentar encontrar uma justificativa para violar essa lei. No mundo selvagem, a gente vai encontrar ela funcionando do seu modo mais puro, porque não existe razão, não existe justificativa. As coisas simplesmente são o que são. No caso, por exemplo, do exemplo que a André colocou, de situações em que mães acabam, né, abandonando seus filhos, nós vemos que no mundo animal, uma mãe sai para caçar e traz de volta a comida para o filho, independente do dia. Se está frio, se está calor, se está chovendo, se está nevando, ela sai para trazer comida. No nosso caso, a gente vai dizer, eu não tenho condições de cuidar do meu filho. E aí a gente percebe, né, o que a lei natural, o modo como a lei natural age e os desequilíbrios que a gente vai vivendo conforme a gente vai evoluindo e vivendo as nossas circunstâncias. E aí então os nossos valores também vão sendo considerados, né, valores mais desenvolvidos ou valores ainda a serem desenvolvidos. Próximo item, vamos lá. 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que resultado de costumes sociais, e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Ele está dizendo o seguinte para nós, né, que se os animais, durante aquela fase inicial, têm aquela aproximação, aquele cuidado, aquela força do instinto de conservação, a partir do momento em que essas crias atingem uma determinada idade, naturalmente elas são então elas buscam seus próprios caminhos. Os pais acabam expulsando seus filhos, os filhos naturalmente saem. Então cada um vai cuidar da sua vida. Aí eles dizem, segundo Kardec coloca, que há aqueles que afirmam que no nosso caso seria a mesma coisa. Só que a partir do momento em que eu tenho liberdade de cuidar da minha vida, mas eu continuo próximo da minha família, isso é muito mais uma convenção social do que uma força natural, do que algo que faça parte dessa lei natural. Então eu continuar próximo dos meus familiares, pais, mães, meus pais, irmãos, tios, primos, avós, então nós mantemos esse nosso círculo muito mais porque a sociedade diz do que existindo uma força que nos atraia. Que pensar disso então que Kardec coloca? Será que isso é muito mais uma relação artificial que nós criamos, já que a lei natural diz que nós precisamos ficar juntos enquanto há necessidade de preservação da espécie? O que pensar disso? Kardec coloca: o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Aqui Kardec levou uma beliscadinha, né? Porque ele tentou aqui nessas duas situações fazer uma comparação da vida do ser humano com a vida dos animais. Ou seja, nivelando os dois por baixo.
naquela base mais primitiva. Sendo que, na verdade, nós temos que fazer uma nivelação por cima, em que os animais têm um limite dentro desse instinto, desses valores ainda em desenvolvimento, e nós já temos a razão, os sentimentos e os valores. E quando nós nivelamos por cima, nós vemos que os homens estão muito além. Na verdade, tem uma passagem muito interessante, se eu não me engano, é da Agenda Espírita. Eu não me lembro se é no livro Agenda Espírita, de André Luiz, que tem esse texto, mas diz assim, que os homens são para os animais o que Deus é para os homens. Só para a gente poder entender a dimensão da distância de evolução de um ser para outro. Os homens são para os animais o que Deus é para os homens. Então, se nós nivelamos por baixo, nós vamos encontrar os instintos. Se nós nivelamos por cima, nós veremos a diferença gritante que existe entre o princípio evolutivo do ser humano para o princípio evolutivo dos animais. Ou para o estágio evolutivo, né? Muito bem. A Sandra colocou, né, eles praticam desligamento emocional e não sofrem mais tarde, né? No nosso caso, a gente mantém essa proximidade, né? Então acho que foi do Livro dos Espíritos, Marion, que eu li sobre isso. Então vamos considerar o Livro dos Espíritos, que eu estou mais para o Livro dos Espíritos do que para a Agenda Espírita. Obrigado. O soldado colocou, né, tem a impressão de que a primeira distância é bem menor em relação à segunda, até pelo nosso estágio evolutivo atual. Mas eu acho que eles colocaram isso, soldado, muito mais de uma forma poética do que de uma forma lógica, né? Eu também vejo assim que foi só uma pequena ilustração que eles trouxeram, né? Porque é impossível a gente colocar a distância de Deus para nós para os animais. Nós estamos muito mais próximos dos animais do que próximo a Deus, não tenhamos dúvida disso. Mas vamos lá. O que devemos pensar então dessa ideia? Então, primeiro Kardec levou a beliscada, né? Por que querer comparar o homem com os animais? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então olha só que beleza essa colocação. Bom dia, Didman. Que beleza essa colocação que é apresentada para nós, porque coloca então, né, que o destino do homem é diferente do dos animais. Porque os animais são princípios inteligentes que estão em evolução, mas primeiro dominando aquilo que existe de mais primitivo nele, que são os seus instintos. Então, através das experiências que eles vão vivendo, inclusive a dor, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, recebemos muitos contatos de pessoas que perguntam, né, qual é a razão dos animais sofrerem se eles não são submetidos à lei de causa e efeito ainda. Porque encontramos animais doentes, encontramos animais que são sacrificados, que é o caso, por exemplo, para a alimentação, são animais que são submetidos à crueldade. O que justificaria esse tipo de comportamento? Que tipo de situação poderia explicar os animais que não têm ainda essa capacidade de tomar decisão, não têm ainda o livre-arbítrio, desse modo mais complexo, para sofrerem tudo isso? E aí então fica sempre aquela dúvida, principalmente de pessoas que são tutoras de animais, que acabam depois vendo os animais sofrerem dessa forma, com doenças e tudo mais. E aí então Emmanuel traz uma resposta para nós. Ele diz assim que a dor, né, inclusive o próprio texto chamado A Dor nos Animais, o sofrimento dos animais é o texto. E ele diz assim que a dor, ela não é apenas o resultado de uma atitude do passado, ela não vem apenas como uma expiação, ela também é uma força de progresso que impulsionam os animais a evoluírem.
para nós, né, fica aquela grande interrogação. Mas como isso é possível? E aí então nós ficamos ainda tentando entender de que forma que essa dor vai estimular os animais. Claro que a gente teria que ter uma visão muito mais ampla, uma visão vendo o todo, e não apenas aquele momento. Entender que aquele estímulo doloroso que os animais sofreram vão repercutir em várias existências futuras, em que eles vão então evoluindo o seu conhecimento, eles vão evoluindo a sua inteligência, embora seja uma inteligência rudimentar, é uma inteligência que vai alcançar depois esse estágio mais avançado do ser humano. De qualquer forma, só um pouquinho aqui. Tá. De qualquer forma, nós temos aqui então, né, que a destinação dos homens é muito diferente da dos animais. Eles têm uma evolução para a educação do instinto. Nós temos uma evolução para a educação dos valores. Porque a inteligência ela vai evoluindo naturalmente dos princípios mais primitivos, né, dos seres mais primitivos até os mais evoluídos. Mas são os valores que vão começar a mostrar a forma como essa inteligência, como esse intelecto é aplicado. Então, para os animais, as necessidades físicas de sobrevivência. Para os seres humanos, a necessidade de progresso. O Flávio lembrou aqui, nesse 597, visto que os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Este princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes, dependendo do sentido que se dê a essa palavra. Ela é, porém, inferior ao homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância igual àquela existente entre a alma do homem e Deus. Obrigado, Flávio. Então, essa questão lá dos 3 reinos, que fala sobre os animais e os homens, aquele terceiro item, né? O segundo item, se eu não me engano. Então, nós temos essa grande explicação que os espíritos nos dão. Então, tudo isso para nós, bom dia, Carol, bom trabalho, beijos. Então, o que nós temos aqui, a necessidade do progresso. Como nós vimos lá no primeiro item, sobre a necessidade da vida social, nós vemos que o homem tem a necessidade de compartilhar suas experiências com os seus semelhantes. Não, beleza, ótimo, é isso aí. A gente completa tudo aqui. Então, a gente vê que a necessidade que o homem tem de compartilhar suas experiências com os seus semelhantes, para que ele possa, então, desenvolver todas as suas potencialidades, desenvolver todo o conhecimento possível que ele possa alcançar aqui na vida física, aqui no mundo material. Ou, na verdade, né, na sua experiência como espírito como um todo, tanto na vida espiritual como na vida material. E aí, então, o que eles colocam para nós é dizendo que e os laços de família, pois é, e os laços de família resumem os liames sociais. Então nós vamos percebendo que a sociedade que nós vivemos hoje, ela tem como base os núcleos familiares. É como se nós pegássemos, para a gente poder entender melhor, pegássemos ali uma colmeia. Né, a estrutura física de uma colmeia, em que nós vemos ali cada um daqueles pequenos casulos formando um todo daquele grande favo. E aí então nós observamos que cada um deles então é parte dessa grande estrutura. E aí então inicialmente nós desenvolvemos esse instinto, ou esse sentimento de afinidade com os nossos semelhantes dentro dos nossos lares, e depois nós estendemos isso para a nossa família, para a nossa sociedade. E é por isso que diz para nós, né, que o comportamento que o indivíduo tem na sociedade, ele traz do berço. Essa é uma frase, né, que nós utilizamos, uma expressão popular, mas que na verdade traz o resumo daquilo que o indivíduo é. A forma como ele vive dentro do seu lar é a forma como ele vive fora, ou seja, a educação vem do berço. E essa educação faz parte exatamente dessa relação entre pais e filhos, dos valores que vão sendo transmitidos. E aqui, só para a gente finalizar nessa questão 775, que a gente vai agora entrar depois em outros textos, para reforçar exatamente essa ideia do progresso.
que nós já estudamos. Falar também sobre os laços de família que formam depois os liames sociais. E depois entender, né, que Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Então o sentimento de amor começa dentro do lar e depois se estende para fora da sociedade. Claro, né, que Jesus inclusive já citou sobre isso lá nos Evangelhos, né, quando ele falava sobre amar os inimigos. Kardec explorou esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quer dizer então que você vai amar os seus inimigos da mesma forma que você ama as pessoas que são próximas? Kardec explica, não é assim que funciona. Existe uma diferença entre o amor universal e o afeto que nós sentimos uns pelos outros. Esse afeto ele é construído a partir das nossas relações. Agora, esse amor universal, ele se traduz através do respeito, através do perdão, através da indulgência e de tantos outros valores importantes. Mas o afeto, propriamente dito, ele depende da forma como os indivíduos se relacionam. E nós só vamos aprender a desenvolver esses sentimentos mais profundos através desses laços de família. E é claro que nós lembramos também, que inclusive trazendo lá do próprio Evangelho, quando nós falamos sobre a nossa família espiritual e a nossa família consanguínea. Porque a estrutura familiar que nós temos hoje aqui, ela também depende dos espíritos que estão reencarnando. E aí nós lembramos, né, que além do próprio desenvolvimento desses sentimentos mais profundos, desses sentimentos mais sólidos, tem também o detalhe da família que serve como um centro de concentração, um núcleo de concentração, onde espíritos vão reencarnar forçados pelas contingências desse laço de família. É o caso que nós temos, por exemplo, espíritos que são desafetos no plano espiritual ou que foram desafetos em existências anteriores, que através dos laços de família são praticamente forçados a conviverem juntos. Seja pela necessidade material, seja por uma necessidade de sobrevivência, como é o caso, por exemplo, uma criança, um espírito que é um desafeto, que reencarna, desperta o sentimento de ternura, depois ele vai se desenvolvendo, tem a dependência material, tem a dependência financeira, tem uma dependência psicológica. Então a família dá a impressão de que a família ela é um núcleo que prende os espíritos entre si. E essa prisão pode realmente ser algo doloroso, forçando os indivíduos a uma determinada convivência, até que chega um momento em que cada um se liberta. E muitas vezes essa liberdade acaba sendo precoce. Vem antes do tempo, exigindo no futuro novas experiências para novos aprendizados, até que se dissolvam essa força de atração que a princípio é negativa, não é positiva. Então nós temos a família consanguínea, que muitas vezes desafetos acabam se juntando, e muitas vezes nós temos essa família consanguínea que também é formada pela família espiritual. Aí então nós entramos com sentimentos muito mais profundos, espíritos que se amam verdadeiramente, que se reencontram aqui no mundo físico. Por isso é colocado, né? Aprendem a amar-se como irmãos. E esse amor muitas vezes ele se desenvolve através de situações bastante dolorosas. Nós estamos estudando, para poder ilustrar um pouco essa ideia de família, de desenvolver sentimentos e tudo mais, no livro de André Luiz, nessa trama que nós estamos acompanhando lá no nosso livro Entre a Terra e o Céu, em que nós vemos, né, os espíritos do passado que vão se juntando nas situações mais problemáticas, e que se nós temos ali, né, como foi colocado, 80, 100 anos que esses espíritos estão se arrastando juntos e no presente voltam a reencarnar, nós percebemos que nesse presente, daquilo que nós estamos acompanhando, na forma em que eles se encontram, são sentimentos que vão se arrastar por mais 100 anos ainda. É algo que se encontra muito distante, uma situação muito distante de ser resolvida. E é daí então que através dessas reencarnações, essas famílias vão mudando de configuração, em que o espírito se relaciona com o outro, como nós vimos, né? No caso lá de Zulmira com Mário Silva e também com Amaro, que no passado eram amantes, com Júlio também, eram
os três lá, os quatro, né, viviam ali um quadrado amoroso, não um triângulo amoroso, mas um quadrado amoroso, e que depois, aqui no presente, uma virou mãe, a outra virou esposa, o outro virou filho. Então, a gente vai percebendo, né, Flávio, que geração após geração, esses espíritos vão sendo atraídos e vão se aproximando de acordo com a necessidade. E cada posição ocupada por esses espíritos vai gerar um tipo de sentimento que precisa ser desenvolvido. Seja um sentimento de igualdade, seja um sentimento de superioridade, de subordinação. Um sentimento mais próximo, quando no caso a família vai se fechando, um sentimento um pouco mais distante, quando no caso, por exemplo, são primos, tios, avós que vão se juntando. Tudo isso como necessidade de criar esse laço de família e desenvolver esses sentimentos que vão fazer com que eles também progridam afetivamente. Bom dia, professor. O soldado colocou para nós, né, uma fase onde ele não é mais uma pedra, mas também ainda não é um arcanjo, né? A gente está ali naquela fase, né? Só o fato, né, o Tico-Teco, quando nós vemos essa fase de transição planetária, em que nós saímos desse estágio de provas e expiações e começamos a chegar nessa fase de regeneração, claro que nós estamos no início dessa regeneração, então temos muito ainda a desenvolver, mas é um passo em que nós saímos dessa fase mais primitiva, em que nós agimos muito mais por instinto, pelas tendências negativas que nós temos, do que pela razão. Por isso, então, essa dor, ela vai, na verdade, diminuindo cada vez mais a sua intensidade. Porque são erros que nós cometemos hoje, erros menores do que no passado. Embora nós encontremos ainda essas aberrações na nossa sociedade, com crimes que vão acontecendo, que nos chocam e tudo mais, isso acaba sendo muito mais exceção do que regra. Porque se nós vemos hoje, né, um crime que acontece que acaba criando esse choque. Se nós voltarmos 500 anos no tempo, isso acontecia com muito mais frequência do que nós imaginamos. Só que no passado, nós também, pelos instintos que nós possuímos, pelos sentimentos ainda primitivos que nós desenvolvíamos, aquilo fazia parte da nossa vida natural. Hoje não. Hoje, para nós, já é algo que provoca em nós uma certa aversão. E por que isso tudo? Porque essa aversão é uma consequência da depuração que nós estamos vivendo. Os nossos sentimentos melhoraram, portanto, nós não suportamos mais aquilo que vem de uma forma tão dolorosa. Então nós estamos assim, saímos dessa fase primitiva, estamos entrando nessa fase mais racional, mais de autocontrole, de mais equilíbrio, de um livre-arbítrio muito mais controlado, até que nós começamos então a entrar depois na fase dos sentimentos. E aí então dos sentimentos já chegamos na condição de espíritos felizes. Deixa eu ver aqui em cima. Hoje em dia alguns valores estão invertidos, o errado brilha, né? É aquela história, soldado. Nós vivemos numa sociedade. André, eu já vou ler o que você escreveu lá em cima. Nós vivemos numa sociedade. Na verdade, nós estamos vivendo numa fase, como sempre vivemos, numa fase de tentativas, de erros e acertos. Então, nós criamos um estilo de vida. Esse estilo de vida vai exigindo de nós comportamentos. E aí então nós vamos experimentando, nós agimos de uma forma para ver qual é o resultado. E nós estamos aprendendo ainda, pelo fato de nós estarmos nessa fase evolutiva ainda de desenvolvimento, nós aprendemos muito mais com as consequências dos erros do que com a convicção dos acertos. Nós não temos ainda essa maturidade de fazer apenas aquilo que é o certo. Nós fazemos aquilo que dá vontade. Só que aquilo que nós temos vontade ainda é uma vontade muito primitiva. Então nós aprendemos, lamentavelmente, muito mais pela dor do que por amor, né? Então essa máxima dentro da doutrina mostra bastante isso para nós. Agora nós podemos fazer a escolha diferente. Nós podemos evoluir pelo amor em vez de pela dor. Mas aí a gente tem que focar bem a nossa inteligência, focar bem a nossa razão no cumprimento desses valores nobres que nós já conhecemos. Porque conhecer na teoria é uma coisa,
na prática é outra. Nós, inclusive, estudamos sobre isso, né, Flávio, na sexta-feira, lá no nosso livro Céu Azul, quando estava explicando, né, como é que espíritas podem sofrer tanto depois que desencarnam. E a explicação, né, do orientador era que o fato de você conhecer a doutrina teoricamente não significa que você consiga conviver com ela. Então, infelizmente, nós ainda temos conhecimento, a nossa razão vai nos privilegiando, só que a nossa determinação, a vontade, a convicção de viver esses valores é algo que para nós ainda está distante, né? A diferença entre o conhecimento e a consciência de viver esse conhecimento. Deixa eu voltar aqui em cima só um instantinho. André colocou, eu tenho uma dúvida, né? No caso do planejamento reencarnatório, no caso do livro, será que tiveram condições de escolher alguma coisa? Pergunto porque é uma confusão, uma mistura de sentimentos e rancores tão fortes que não dá para pensar com clareza. Andréia, não sei se tem alguma coisa no livro. Como eu falo para vocês, eu vou acompanhando o livro junto com vocês. Eu não leio lá na frente para não ter spoilers, né? Então a mesma surpresa que eu tenho é a surpresa que vocês também têm. Mas a gente lembra sempre que quando há um planejamento reencarnatório, os espíritos procuram aproveitar ao máximo aquilo que nós, como parte desse planejamento, temos para oferecer. Então é como se nós fôssemos chamados para conversar sobre o assunto. Então todos os argumentos são oferecidos, todas as explicações, nós temos um esclarecimento completo a respeito da nossa condição, da condição do outro. Então a situação terá que acontecer. A forma como vai acontecer pode ser pedida, pode ser por uma solicitação nesse caso, pode ser por uma indicação ou pode ser forçado. Nesse caso do forçado, seria ali algo de uma forma compulsória. Então a gente pode imaginar naquele caso as explicações: olha, vocês erraram no passado, vocês precisam se ajustar, vocês não estavam bem, a situação vai ser melhor, vocês não estarão sozinhos, estaremos do lado de vocês, etc, etc. Toda aquela justificativa, né, Sonja, bom dia, toda aquela explicação para poder fazer com que nós aceitemos a situação. A maioria dos casos hoje, por aquilo que nós lemos, na nossa condição atual, nós aceitamos daquele jeito. Tá bom, vai, já que não tem outro jeito. Agora, há aquele caso de espíritos rebeldes, se for de espíritos rebeldes, aí eles são levados compulsoriamente. Ah, mas eu não quero ir. Infelizmente você vai ter que ir. Pronto, senta aqui e vai. Então o que nós estamos fazendo, ainda hoje, a gente faz, mas não é com aquela certeza. Não é com aquela vontade. É aquela criança, você tem que acordar cedo para ir para a escola. Mas eu não quero. Ah, mas você vai. Tá bom, vai, então eu vou. Então a gente acaba indo meio forçado, principalmente porque nós compreendemos a intensidade dos sentimentos que estão envolvidos ali naquela situação, que são realmente sentimentos de ódio, sentimentos de rejeição, sentimentos de perseguição, de desejo de vingança, e mudar tudo isso, e é por isso então que nós temos essas situações diferenciadas. No caso, por exemplo, do garoto Júlio, que desencarnou naquele afogamento pela negligência de Zulmira, na próxima encarnação, Júlio vai reencarnar como o próprio filho de Zulmira. Só que nesse caso, Zulmira já traz o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa, tendo o filho nascendo dela, ela tem então o sentimento de maternidade instintivamente, mais aquele sentimento de responsabilidade com esse espírito. Então, lembrando que nem sempre as coisas acontecem de uma hora para outra. Muitas vezes os espíritos reencarnam várias vezes juntos, em várias reencarnações, estreitando cada vez mais esses laços, até que chega um momento em que o amor prevalece. Em que, muito mais fácil dizer do que o amor prevalece, é dizer inicialmente que esses sentimentos negativos são dissolvidos.
E a partir do momento em que eles são dissolvidos, já abre-se então uma possibilidade do sentimento verdadeiro e puro do amor começar a se manifestar. Eis aí então, né, o detalhe que a gente vai analisando. E a nossa própria relação é assim, né? Quando nós falamos sobre a vida daquelas personagens, em que eles estão ali se aproximando, tá vendo ali muito sofrimento, uma situação bastante complexa, etc, etc. No caso, a gente olha para nós. Como é que é a nossa família? Como são as nossas relações com os familiares que são próximos? Desde aqueles da nossa intimidade até aqueles que estão um pouco mais próximos. O amor prevalece, todo mundo se entende, todo mundo se compreende. Para muitas famílias, são sentimentos, são relações fáceis. Há ali as diferenças de personalidade e tudo mais, mas são relações fáceis. Agora, há outras famílias em que há ali uma relação que parece ser impossível. Mas aquilo que é impossível hoje, ela vai naturalmente se tornando possível dali para frente. O soldado lembrou lá em cima, né? Somente a prática é válido também, né? Traz o conhecimento empírico com a prática concomitante, né? Que vem através das experiências forçadas muitas vezes, vem através da dor, até que os espíritos então vão aprendendo a lidar com tudo isso e dissolvendo esses sentimentos. O Hermes colocou ontem, eu assisti um estudo sobre a pessoa, onde a pessoa deu 4 palavras importantes para todos nós, né? Perdão, amor, paz e luz. Né? Então tá aí, né? Seguindo esse roteiro sempre faz bem. O Flávio lembrou lá em cima, né? No livro ainda não traz isso, né? Mas pelo estado dos espíritos, o Amaro estava mais equilibrado, os demais provavelmente foram induzidos a aceitar. E o próprio Amaro, no passado, como Armando, né, Flávio, já trazia essa predisposição para acertar. Só que ele acabou, tomado por aquela fraqueza, acabou depois cedendo aqueles desejos, né, que deveriam ser contidos. Então ele certamente se apresenta muito mais equilibrado. André colocou, né, que foi o que pensei também, né, fiquei na dúvida. Né? Então as coisas vão se acertando gradualmente. Nem sempre dá certo, porque como a gente vê nas situações aqui da vida real, muitas vezes nós temos pais e filhos que nasceram, que reencarnaram com esse compromisso desse laço tão estreito, que eu acho que não exista nenhum outro laço tão estreito como esse de pais e filhos, que mesmo assim não dá certo. São pais que rejeitam filhos, são filhos que rejeitam pais, são crimes, são violências que vão acontecendo. Então, nesse caso, se não deu certo dessa vez, vai na próxima. Se como pais e filhos nós vemos ali que a relação não se equilibra, se reencarnarão com outra configuração, mas estarão sempre próximos, até que todo esse sentimento seja dissolvido para começar depois uma nova relação. O soldado lembrou aqui embaixo, né, alguns séculos e até milênio, né, o tempo que isso pode demorar. Depende muito de cada um. Relacionamentos são complicados e podemos atuar como facilitadores ou dificultadores. E aí entra exatamente o estágio de consciência que nós temos. Porque nós podemos viver essas dificuldades na relação, mas se nós temos a consciência, a responsabilidade, a consciência, né, da necessidade que nós temos de transformar aqueles sentimentos, isso se torna muito mais fácil. São situações difíceis, mas são espíritos que lutam para dar certo. Agora tem outros que deixam o instinto prevalecer, e aí então vai dar errado dessa vez, vai dar errado da próxima, até que todos eles vão então evoluindo. O Tiquita colocou, às vezes penso que ainda não entendemos que Deus cria inicialmente um espírito, e que até esse espírito chegar ao reino do homem demora muito, a estrada é muito longa. A doutrina pelo menos traz para nós essa luz, né, Tiquiteco, de entender essa grande corrente que mostra as conexões entre cada estágio evolutivo para chegar a um só. O mundo, de um modo geral, está muito distante dessa compreensão. Porque o mundo, como um todo, não aceita a reencarnação, a maioria das religiões principalmente. Nós temos as 2 maiores religiões do planeta, né, o cristianismo e também o islamismo. Né, o espiritismo é uma vertente do cristianismo que aceita a reencarnação. A Umbanda também. Fora isso, cristianismo e islamismo não aceitam a reencarnação.
Se não aceita a reencarnação, como é que a gente vai imaginar na conexão que existe entre vários estágios? Né? Então, ainda há muito que aprender. Por isso que nós veremos no próximo capítulo, quando nós vamos falar sobre a lei do progresso, nós veremos ali a contribuição que o Espiritismo pode dar. Mas, infelizmente, eu acho que os espíritos estão acompanhando o nosso progresso, a nossa evolução, mas percebem também que nós estamos muito aquém daquilo que se esperava. Porque a doutrina está desbravando novos caminhos, tentando trazer novos esclarecimentos. Os espíritos, né, conforme nós vimos lá no livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, no primeiro capítulo, se eu não me engano, quando ela traz uma orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele diz para nós, assim, eu já trouxe para vocês essa passagem, que ele é extremamente importante. Que os espíritos, que ele disse assim, que devido à estagnação mental que os espíritos observavam aqui no nosso mundo, eles tiveram que romancear os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, para que nós assimilássemos as lições. Então trouxeram o Livro dos Espíritos, trouxeram o Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre tudo aquilo que é relevante. Mas a preguiça que nós temos de raciocinar, a falta de vontade que nós temos para mudar a nossa compreensão acaba sendo tão grande que eles começaram a trazer novelinhas para nós. Aí, para a gente poder entender a importância da relação entre os espíritos, dos valores do Evangelho, da compreensão da relação dos laços afetivos entre os indivíduos, é muito mais fácil a gente trazer Entre a Terra e o Céu para falar da história de Amaro, de Zulmira, de Júlio, para falar que eles não se gostavam, que eles se odiavam, para depois reencarnar depois de um jeito diferente. É aquela história, você não entendeu ou quer que eu desenhe? Os espíritos, infelizmente, tiveram que desenhar. E eu falo isso como para um modo geral, porque nós percebemos que a humanidade parece que não está pronta ainda para receber tudo isso. Parece que não está pronta para entender as coisas com essa profundidade. Então nós vamos assistindo a filmes que passam no cinema, a gente vai vendo minisséries, vai vendo novelas, para poder botar na cabeça das pessoas que somos espíritos imortais, que a reencarnação faz parte de um processo de evolução, que a lei de causa e efeito é aquilo que aquela lei determinante para o nosso aprendizado, a questão do perdão, etc. Olha quantos valores importantes que nós precisamos assimilar na teoria, mas que nós não aceitamos com facilidade, então tem que ficar romanceando tudo isso. Então, infelizmente, nós estamos ainda, nós, humanidade, né, um tanto distantes dessa realidade. Felizes de nós que, embora ainda nós tenhamos as nossas limitações, nós já tenhamos essa vontade de aprender, essa vontade de fazer a coisa direito. Ainda erramos bastante, mas a nossa visão já não é mais uma visão tão limitada, uma visão tão infantil, como infelizmente nós encontramos ainda. Então, quando nós tivermos um pouco mais de maturidade, a base já vai estar formada. Aí é só construir o castelo. O Flávio colocou, né, e depois repetiram, né, veja André Luiz e a vida continua, né? Pois é, então quer dizer, a gente vai contando histórias e mais histórias e mais histórias. Felizmente essas histórias para nós vêm apenas como ilustração, porque a base técnica nós estamos aprendendo como hoje, por exemplo, conversando sobre tudo isso, refletindo, analisando, trazendo principalmente, que eu acho que é a parte mais importante que nós temos dos livros que nós estudamos, analisar o aspecto filosófico de todas essas situações. Embora os espíritos estejam ali naquela relação, naquela situação, um falando para o outro, nós paramos e pegamos a radiografia daquela situação e analisamos o aspecto filosófico. Então isso para nós é um aprendizado assim de extremo valor. Estamos um passo à frente, não tenhamos dúvida disso. O soldado colocou, né, se ficar na beira da praia sentado, né, ou sentada na cadeira, tomando sol, vai evoluir para um belo bronzeado, né? Para muitos, esse bronzeado é tudo que ele precisa. Porque do bronzeado vem assim aquele sentimento de autoafirmação, de inflar o ego,
o sentimento de ser desejado, né? Cada um tem ali a sua motivação, né? Vai chegar um dia em que a gente vai perceber que o bronzeado tem que ser apenas consequência. Porque você ficou bronzeado porque estava trabalhando embaixo do sol, e não largateando embaixo dele, né? André colocou, né? Para mim tiveram que desenhar, porque a primeira vez que peguei o Livro dos Espíritos não entendi nada. E se para ler depois, né? Eu nem pegava no Livro dos Espíritos, Andréia. Né? Então eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos aqui no Pautávico, quando nós formamos os nossos grupos. Então, assim, cada um tem o seu tempo, né? Todo mundo começa ali, né? No momento tem que estar pronto para isso. Porque do contrário, né? Deixa eu ver aqui, o Hermes lembrou, né? Deixa eu ver. Ah, tá certo, né? Vamos lá. Pois é, né? E continuando, pessoal, só para a gente finalizar, 775, a última questão, que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Kardec perguntou aqui de uma forma retórica, né? Só para pensar assim, o que aconteceria se os laços de famílias fossem relaxados? A recrudescência do egoísmo. Ou seja, né, o egoísmo, cada um pensando apenas em si. Nos laços de família, embora nós tenhamos não apenas, né, um egoísmo individual, nós temos também um egoísmo coletivo, em que a minha família vem em primeiro lugar, em detrimento da sua. Nós temos a minha cidade em primeiro lugar, em detrimento da sua. O meu país, e a gente vê muito isso no nacionalismo, naquele sentimento patriótico, né? O meu país em detrimento do seu. Então nós temos ainda o egoísmo que vai de classes e grupos, né, e esferas também. E nesse caso a família vai fazendo com que nós nos estreitemos cada vez mais. Mas não é muito diferente não, Andréia. O que a gente vê, por exemplo, dos Estados Unidos de um modo global, pergunta para os países vizinhos do Brasil, aqui da América do Sul, o que eles pensam do Brasil. O Brasil é aquele grande vilão da América do Sul. Porque nós aqui temos a maior economia, nós temos o maior território, nós temos a maior influência. Pergunta para aqueles que sofrem as consequências disso tudo. O Brasil aqui não é tão amado como a gente imagina pelo comportamento que nós temos dos nossos dirigentes. Então, mas para nós que somos brasileiros, estamos ali, ó, todo mundo tranquilo. Porque nós estamos dentro do nosso egoísmo, vivendo ali os nossos próprios interesses. Mas nós vamos sair, vai chegar o dia em que nós sairemos desse pensamento territorial e pensaremos de modo universal. Mas tudo tem seu tempo. A gente tem que lembrar que desde o início, desde o início, né, todo lugar, né, Sandra, se a gente pegar, cada país tem o seu problema, cada país tem a sua limitação, cada país tem o seu próprio tempo, porque faz parte, não adianta a gente querer lutar contra a natureza. O que a gente pode fazer é tentar acelerar esse processo da natureza, através da mudança das nossas atitudes, através do fortalecimento dos nossos valores. Mas não adianta a gente esperar que o paraíso reine na Terra se nós não temos ainda o paraíso dentro de nós. Aquilo que acontece no nosso mundo é reflexo do que existe no nosso mundo íntimo. Se eu sou uma pessoa egoísta, como é que eu posso esperar viver num país onde cada um tem o mesmo sentimento, imaginar num país fraterno? Nós vamos encontrar ainda tudo isso que nós vemos no nosso mundo afora, é reflexo do que existe dentro de nós. Não adianta a gente querer fugir disso. E finalmente, pessoal, só para a gente poder concluir aqui, vocês sabem que a gente está batendo papo sobre esse assunto, apenas em cima de 3 questões, porque eu imaginei que a gente fosse ler essas questões em 15 minutos e depois eu teria que preencher o horário com leitura de textos, né? Os textos ficaram aqui na berlinda, né? Só que de suporte acabou não dando tempo para eles. Mas eu peguei aqui uma apostila, só vou ler para vocês aqui os títulos, porque não precisamos, felizmente, desse complemento. É uma apostila da FEB, intitulada O Melhor é Viver em Família.
é um livreto, na verdade, né, um compêndio, Viver em Família, que a FEB produziu, baseado exatamente nesse capítulo, falando sobre esses laços de família. E aqui nós temos alguns textos de Emmanuel, principalmente, citações do Evangelho também, mostrando os laços de família e as suas diversas relações. Só os títulos para vocês analisarem. Família, falando um pouquinho sobre a estrutura da família. Depois ele fala para nós aqui sobre o Instituto da Família, mesma coisa, reforçando também essa ideia. Depois ele traz para nós sobre a educação no lar. Aí fala não apenas do Instituto Família, mas da forma como as pessoas se relacionam. Depois aqui embaixo nós temos parentela, e nesse caso da parentela a gente vai ver os tipos de relações que há entre os indivíduos, relações fraternas, relações simpáticas, antipáticas, as dificuldades, as diferenças entre os indivíduos. Depois nós temos aqui, falando sobre o lar, também a mesma coisa, saindo da ideia da família, entrando na ideia do lar, falando sobre maternidade, é um tipo de relação que existe dentro da família. Depois nós temos aqui Tu e Tua Casa, esse é um texto trazido por Emmanuel. Deixa eu ver aqui qual é o livro. Do livro Vinha de Luz. Tu e Tua Casa é a nossa relação, nós individualmente, a nossa relação com a nossa casa, com a nossa família. Né? Que tipo de personagem nós somos na nossa família? Uma personagem ativa, uma personagem passiva, uma personagem problemática, uma personalidade referência, uma personalidade fraterna, como nós agimos dentro da nossa família individualmente. Depois nós temos os pais. Então a mesma coisa, a maternidade tem um tipo de sentimento. Agora, né, os pais de um modo geral, que seriam ali os provedores da família, né? Depois nós temos os filhos. Quem são os filhos dentro da família? Qual é seu papel? Depois fala sobre a vida conjugal. Olha só, uma outra relação também, que a gente fica pensando, né? Os pais, os filhos, a parentela e o casal. Essa relação é daquela assim, de dar aquela coçada na orelha, né? Depois fala Jesus contigo, falando exatamente sobre a importância da estrutura do lar baseada nos ensinamentos do Evangelho, principalmente na aplicação do Evangelho no lar, né? Não, são pequenos textos, né? Tem aqui acho que uns 10 textos apenas, que foi uma coletânea que a FEB fez para poder trazer essas orientações a respeito dos laços de família, né? Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo, estudamos aqui sobre lei de sociedade, né? Desde a sociedade como um todo, que nós estudamos naquele aspecto filosófico e naquele aspecto sociológico também, e depois nós fomos vendo ali do comportamento de isolamento, e depois vimos aqui essa complexa relação entre os indivíduos dentro dos laços de família, desde aquela força do instinto até o desenvolvimento dos nossos sentimentos uns pelos outros, né? Então, essa é uma visão geral que a gente teve sobre esse tema. A Angelina colocou, né? Nós às vezes não entendemos que nossos pais foram crianças, né? Qual a formação que eles receberam, né? O que eles receberam passam para nós, e nós somos o resultado do conhecimento deles e o nosso no agora, né? E o detalhe, né, Angelina, que nós tem até o Renato Russo, né, lá na Legião Urbana, na música Pais e Filhos, né? Tem aqueles versos que dizem assim, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando crescer, né? Então, nós vamos nos sucedendo, né? O nosso papel, como eu coloquei para vocês já em outras oportunidades, nós temos papéis múltiplos dentro da família.
Não falo apenas dentro da nossa casa, eu falo da família. Então, por exemplo, agora, como nós estamos, nós podemos ser cônjuges, nós podemos ser filhos, nós podemos ser pais, nós podemos ser irmãos. Então nós ocupamos papéis múltiplos e cada papel desse exige de nós um tipo de comportamento. Um comportamento de submissão, um comportamento de influência, um comportamento de parceria, de compartilhamento. E todos esses comportamentos, a submissão que eu digo, a submissão no sentido de respeito, né? No caso dos pais, dos avós, dos tios, né? Então é aquele respeito, aquela reverência pelo papel que eles ocupam. Não a submissão em termos de subjugação de um indivíduo pelo outro, porque isso é egoísmo. Então, cada um desses papéis que nós temos, né? Pois é, Hermes, na próxima a gente troca. Então, todos esses papéis que nós ocupamos, todos eles devem ser sustentados pelo amor, pelo sentimento de fraternidade. Para que aí sim, uma célula saudável consegue sustentar um corpo saudável. Lembrando mais uma vez, a sociedade é um grande organismo, é um corpo, um ser biológico, e esse ser biológico é composto por trilhões de células. Se nós pensarmos que uma célula doente pode virar um câncer naquele organismo, as células saudáveis criam um organismo saudável. Então nós temos que ter essa consciência de trabalhar dentro da nossa pequena sociedade familiar para depois estender esses valores para a nossa sociedade coletiva. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Espero que essas instruções que os Espíritos trouxeram e esse nosso bate-papo tenha sido bastante instrutivo, tenha aberto para nós, a nossa visão sobre esse importante tema que é a nossa família, que é a nossa vida em sociedade, a forma como nós nos desenvolvemos através da convivência uns com os outros. E nós temos que ver isso, estender para nós essa visão, que viver em sociedade significa também o respeito um pelo outro. É o respeito que nós temos por indivíduo que é o vendedor, por um indivíduo que divide conosco a via pública, por um indivíduo que trabalha conosco, aquele que frequenta o centro espírita. Como é que eu posso esperar uma sociedade equilibrada se eu não consigo respeitar o indivíduo que está do meu lado no trânsito? Se eu tenho antipatia pelo vendedor, se eu não respeito aquele que me serve dentro do trabalho que ele tem que cumprir, se eu não sirvo adequadamente aquele que depende dos meus serviços. Nossa, eu não suporto olhar para aquela pessoa, mas eu queria tanto viver no paraíso. Aí a gente começa, analisando esses aspectos, começa a perceber os contrastes que existem ainda dentro de nós e nos nossos comportamentos. Quando nós mudarmos isso, nós mudamos então a nossa sociedade. Encerrando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos estudar, só para poder constar, rapidamente aqui só um instantinho, é a reforma íntima e uma reforma coletiva também, né, Hermes? Porque como sociedade nós também temos que mudar na nossa relação com o próximo, né? O próximo item que nós vamos estudar, meus amigos, é o capítulo número